Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 4 de fevereiro de 2026. As músicas que escolhi para me preparar para morrer, parte 2. A música pode evocar recordações poderosas e oferecer senso de normalidade para as pessoas que enfrentam doenças ou a morte. É o que procura fazer o ex-DJ Davi Gilmore, que monta uma playlist para enfrentar sua doença terminal. Seus benefícios terapêuticos são cada vez mais reconhecidos, na assistência paliativa e no final da vida. Seu impacto é neurológico e também emocional, segundo a diretora-gerente da campanha Música para a Demência da ONG britânica Fundação Otley, Sarah Metcalfe. Imagens da atividade cerebral mostram que a música ilumina diversas partes do nosso cérebro. Ela toca simultaneamente centros de sentido físico e emocional. Mesmo se uma parte do cérebro estiver lesionada, ainda é possível ter acesso às outras regiões, explica ela. A organização beneficente britânica Marie Curie pesquisou 1.000 adultos com entes queridos que receberam assistência na fase final da vida. Ela concluiu que ouvir música juntos ajudou a criar uma experiência compartilhada que os deixou mais próximos, gerando uma sensação de normalidade e ajudando para que eles pudessem relaxar. Kate vivenciou esta experiência pessoalmente. Quando Gilmore voltou para casa, após um longo período internado no hospital, ele estava ansioso e exausto, mas não conseguia dormir. Desesperada, ela apelou para a música nativa americana, um dos gêneros preferidos do marido, para relaxar. E, de repente, este homem agitado e ansioso começou a dormir, relembra ela. A enfermeira Diana Schad, da Casa de Repouso Marie Curie em Glasgow, na Escócia, tem 19 anos de experiência. E, como também é musicista, ela instalou um piano para uso por pacientes e voluntários. Schad afirma que é importante considerar as sensações despertadas pela música. Você precisa sempre se perguntar, é isso que eles gostariam de sentir naquele momento, explica ela. Como fazer uma boa playlist para cuidados paliativos? Concentre-se nas recordações musicais de 10 a 30 anos de idade, quando são formadas as associações mais fortes. Inclua canções relacionadas a lugares especiais, significativos eventos importantes da vida, como a juventude, feriados, romances, primeiras danças e músicas de casamento. Considere os sentimentos despertados pelas músicas. Eles podem ser tão poderosos quanto as recordações associadas a elas. Lembre-se de que a música pode trazer recordações, mesmo para pessoas com condições como demência, conectando diversas regiões cerebrais. Fique atento a conexões musicais inesperadas, como temas de programas de TV ou jingles comerciais, que podem ter significados especiais. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Homem Integral, afirma: o homem, acreditando-se previdente e ambicioso, aplica o tempo na preparação do futuro e na preservação do presente. Entretanto, poderia e deveria investir parte dele na reflexão do fenômeno da morte, de modo a considerá-lo natural e aguardá-lo com tranquila disposição emocional. Nem o desejando ou, sequer, evitando driblá-lo. A educação que se lhe ministra desde cedo, face ao mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise de temporalidade e fragilidade de que se revestem. Graças a essa inadvertência expocam-lhe os conflitos, as fobias, a insegurança. Um momento diário de análise, em torno da vida física, predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Tudo, no mundo físico, é impermanente, e tal impermanência pode ser vista sob duas formas, a exterior ou grosseira, e a interior ou sutil.
Nada é sempre igual, embora pareça que preserva nos períodos de tempo diferentes. Por isto mesmo, tudo se encontra em incessante alteração no campo das micropartículas até o instante em que a forma se modifica à fase sutil de impermanência. Um objeto que se arrebenta e um corpo, vegetal, animal e humano, que morre, passam pela fase da transição exterior grosseira para uma outra estrutura, experimentando a morte. A morte, todavia, não elimina o continuum da consciência, após a disjunção cadavérica. Se, desde cedo, cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde o seu efeito tabu de aniquiladora, odienta destruidora do ideal, do ser, da vida. O tradicional enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem que, meditando, encontra o caminho para decifrá-lo. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dar qualquer importância constituem comportamentos alienantes. A curiosidade pelo desconhecido, a tendência de investigar os fenômenos novos são atrações para a mente perquiridora, que encontra recursos hábeis para os cometimentos. A intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e parapsicológicas do presente atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante, de uma fase ou estágio vibratório para outro, sem expressiva alteração estrutural da sua psicologia. Assim, morre-se como se vive, com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces, inconsciência, do eu racional, consciência. Nesta panorâmica da vida, no corpo, e da morte, do corpo, ressalta um fator decisivo no comportamento humano, o apego à matéria, com as consequentes emoções perturbadoras e estratos do comportamento contaminados, jacentes na personalidade. Sob um ponto de vista, a manifestação do instinto de conservação é valiosa, por limitar os três varios do homem que, diante de qualquer vicissitude, apelaria para o suicídio, qual acontece com certos psicopatas. De certo modo, frenado, inconscientemente, enfrenta os problemas e supera-os com ação eficiente do seu esforço dirigido corretamente. Por outro lado, os esclarecimentos religiosos, embora a multiplicidade dos seus enfoques, demonstrando que a morte é período de transição entre duas fases da vida, contribuem para demitizar o pavor do aniquilamento. Definitivamente, as experiências psíquicas, parapsicológicas e mediúnicas, provocadas ou naturais, têm trazido importante contribuição para equacionar o problema da morte, dando sentido à existência. Conscientizando-se, o homem, da continuidade do ser pensante após as transformações do corpo através da morte da forma, alteram-se-lhe, totalmente, os conceitos sobre a vida e a sua conduta no transcurso da experiência orgânica. De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar, é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de fevereiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.